Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos de volta para mais uma Conversa com Propósito. Eu sou André Caldeira, sou sócio fundador e CEO do Grupo Propósito, e esse é mais um episódio do meu podcast, uma iniciativa com foco no tema propósito, a partir da história de CEOs, de líderes, de conselheiros, de acionistas de organizações e de pensadores sobre o tema governança e liderança. Nossos episódios são sempre quinzenais, os novos episódios, e você pode conferir todos os anteriores nos nossos canais do YouTube e do Spotify. Convido a você também para assinar a nossa newsletter no LinkedIn, que se chama também Conversas com Propósito, onde semanalmente eu trago textos de minha autoria sobre os temas governança e liderança, bem como os novos episódios aqui do podcast. O meu convidado de hoje é uma pessoa que eu tenho grande admiração e que é uma honra tê-lo hoje aqui comigo. Luiz Carlos de Queiroz Cabreira. Cabreira, seja muito bem-vindo ao Conversas com Propósito. É um prazer estar com você, André. Eu tenho acompanhado todo o esforço que você tem feito para desenvolver e comunicar e distribuir os conceitos de governança, liderança. Então, eu me sinto honrado de estar aqui no seu podcast. Muito obrigado. Eu garanto que a honra é mútua e a minha provavelmente maior. Muito bem, eu vou fazer uma breve apresentação sua e aí a gente já vai começar o nosso bate-papo. Luiz Carlos de Queiroz Cabreira é um dos precursores do Executive Search no Brasil, cofundador da Panelli Mota Cabreira no ano de 1975, empresa que liderou por mais de 43 anos, ao lado de seus sócios Luiz Alberto Panelli e Antônio Joaquim Mota Carvalho. Formado em engenharia metalúrgica pela Escola de Engenharia de Mauá, com pós-graduação em administração pela FGV em São Paulo e extensão em business pela University of Southern California, nos Estados Unidos, Cabreira atualmente tem a sua própria empresa, a L. Cabreira Consultoria Empresarial, com foco em avaliação de conselhos e coaching para altas lideranças. É presidente do Instituto Mauá de Tecnologia, além de professor no IBGC e ex-professor na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, onde lecionou por cerca de 44 anos nos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado profissional. Cabreira tem 80 anos, é casado com Maria Cristina há 55 anos e eles têm 3 filhos. Cristiano, de 53, que é artista plástico, Luciana, de 50 anos, que é designer, e Alexandre, de 48, que é cinematógrafo. Eles têm também 3 netos, Noah, Lana e Anthony. E no tempo livre, o Cabreira gosta de ler, caminhar, estar com os amigos, assistir a uma boa partida de futebol, ver bons filmes e viajar. Cabreira, eu tenho realmente muitas perguntas para você, e foi o exercício de síntese montar esse roteiro aqui. Mas eu vou começar com uma pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados. Eu gostaria que você trouxesse um trecho da sua história, seja ela vida pessoal ou profissional, que foi marcante e que de alguma forma ajudou a definir quem você é hoje. André, é difícil você separar numa longa vida, né, trechos marcantes, mas eu acho que não é um trecho, são trechos marcantes. O primeiro trecho marcante da minha vida, que me ajudou muito na minha carreira, foi uma viagem à Europa que eu e os meus colegas da Engenharia Mauá fizemos em 1967. Em 1967, o número de brasileiros que conhecia a Europa bem era pequeno. E nós passamos 4 meses na Europa visitando fábricas, visitando escolas. E eu e mais 2 colegas tivemos o prazer de coordenar a viagem. E a gente visitou 16 países, visitamos indústrias muito famosas na época, paramos alguns dias em algumas indústrias, e isso
criou 2 coisas. Primeiro, transformou a carreira, a minha e a dos meus colegas, porque nos deu a amplitude do mundo, tá, Sim. e criou uma amálgama na minha turma da engenharia que, para você ter ideia, nós nos reunimos, mensalmente até hoje. É, e com quase 60 anos de formado, né. Esse foi o primeiro fato relevante. O segundo fato relevante foi, meu primeiro trabalho como engenheiro metalurgista, que foi na fábrica de brinquedos Estrela. Ah, sim. E a Estrela, na época, isso já formado, em 1971, eu era a 4ª maior empresa de brinquedos do mundo. E eu tive chefes muito interessantes na época, muito. Hum, hum. E o diretor de recursos humanos da Estrela era o Idalberto Chiavenato, que hoje é um grande autor de livros Sim. de pessoas e isso, exatamente. E eu adorava o trabalho na Estrela, porque eu trabalhava na ferramentaria e me integrei logo com eles, porque eu jogava futebol com o pessoal da ferramentaria, entende, Certo. sábado e no domingo, né. Aham. E eu acho que o terceiro momento é quando o Idalberto Chiavenato, preocupado com um corte que poderia haver na Estrela e que ia cortar os mais jovens, né, me apresentou para o Simão Franco. Certo. Simão Franco era o diretor-geral de uma empresa chamada Executives, e não era uma empresa de search, é uma empresa de recrutamento e seleção. Trabalhava com anúncios e pertencia a um senhor argentino, Uhum. e o Simão estava procurando alguém formado em engenharia, porque havia muitos casos de contratações na área de engenharia. E o Idalberto, que, convivia muito comigo, porque ele achava que eu era muito jeitoso na hora de organizar as coisas na ferramentaria, que era uma área difícil. Ele falou assim: "Por que você não vai conhecer o Simão e pensar numa outra carreira?". E foi o Simão que me convidou para ir para a Executives, e é um momento importante, porque é um momento que eu entro na área de recrutamento e seleção, não era search. Sim. Ao mesmo tempo, eu conheço o Panelli e o Mota, que mais tarde vieram a ser meus sócios. E eles trabalhavam com o Simon também? Eles já estavam na Executive. Certo. O Panelli tinha saído da Fundação Getúlio Vargas e ido, depois de um estágio pequeno, ele foi trabalhar com o Simão Franco, alguém apresentou ele para o Simão, e o Mota também tinha terminado economia e apresentado para o Simão Franco também. Ele estava pegando gente da área de administração, de economia, para aumentar o quadro, porque a Executive estava um pouco sozinha no mercado na época, né. Entendo. Aham. Isso mais ou menos em que ano, Cabreira? Isso é eu entro na Executive em 71, 71. Uhum. e fico lá até sair em 74, quando nós, fizemos uma proposta para o sócio da Executives para fazer um partnership. Ele não quis fazer um partnership, e aí nós decidimos montar a Panelli Mota Cabreira, que nasceu como uma empresa de recrutamento e seleção, mas a gente estava de olho nas empresas internacionais que podiam chegar no Brasil, e sabíamos que a gente tinha que transformar a empresa de recrutamento e seleção baseada em anúncios numa empresa de search. Sim. Em alguns anos nós conseguimos fazer isso. Muito bem, algumas perguntas já a partir dessa sua resposta inicial. A primeira, essa viagem de 4 meses pela Europa, ela foi uma iniciativa deste grupo de colegas de engenharia para buscar referências? Qual foi a intenção original?
A intenção original foi a seguinte: a gente queria fazer algo, muito significativo para comemorar o fim do nosso curso, Ah, certo. porque nós somos das empresas uma das turmas pioneiras da Mauá. Então a gente Entendi. sofreu muito com instalação, dificuldade de professores, nós vamos lembrar que a gente faz o curso no meio da revolução. Ah, sim, sim. De 1964. Então, quando chegou em 66, nós conversamos com uma turma de engenheiros da Politécnica que tinham feito uma viagem para a Europa, Ah, aposentados para um dos professores que era professor na Mauá e na Politécnica. E eles falaram: "Olha, mudou a nossa vida, foi muito bom viajar para a Europa". Aí nós tivemos a ideia de construir uma viagem usando os órgãos de apoio estudantil que a gente conheceu através do pessoal da Politécnica, que existiam na Europa. entendi. Vários órgãos que apoiavam viagens de estudantes internacionais. E quantos colegas foram para essa viagem? 26. 26. Puxa, que 26 e ba 2 professores. aham, puxa, muito bom. E é interessante que eu negociei e aí fui eu mesmo que negociei com o diretor da escola, que era um dos fundadores da Mauá, que é o Israel Rosenberg. Eu negociei com ele que nós íamos passar 4 meses, porque não justificava ficar pouco tempo, né. E ele concordou e tal, co me cha chamou os 2 professores que iam viajar conosco. Uhum. Falou: "Olha, muita responsabilidade você levar o nome da escola e vocês nessas empresas todas que vocês vão visitar, né". Mas, no fim deu tudo certo e ele marcou um encontro conosco, o diretor da escola marcou um encontro conosco na Ópera de Paris. Ele Olha. sabia que nós tínhamos sido convidados para assistir uma ópera, e ele falou assim: "Então eu quero que você me arranje convite, quero encontrar vocês lá". Ele queria era ver se estava tudo bem, Aham, o aham. Rosenberg sempre foi muito controlador, né. Sim. E nós nos comportamos direitinho, morremos de sono na hora da ópera, mas a gente se comportou direitinho. Muito bom. E quanto tempo você trabalhou na Estrela? Eu trabalhei na Estrela 3 anos. 3 anos. E é interessante essa observação que o Chiavenato, né, o professor Chiavenato faz para você, perguntando se você não gostaria de conhecer o Simon Franco e avaliar uma nova carreira, pelo pela forma como você lidava. E eu consigo hoje, e na verdade já há alguns anos desde que eu te conheci, fazer uma associação direta, porque você tem uma postura muito empática, muito educada. E eu acho que, obviamente, por você ter trabalhado todos esses anos com executivos, com conselhos e lideranças, mas a origem, o natural, me parece que já estava lá. Da onde vem essa característica afetuosa, Gabriela? Olha, eu acho que vem, da educação que eu recebi em casa. Eu tenho o privilégio de ter tido uma combinação muito interessante de mãe caipira com pai carioca. Então foi muito interessante primeiro a convivência dos 2 e com personalidades muito diferentes, né. E meu pai muito jovem, meu pai era 20 anos mais moço do que eu, Ah, mais velho do mais que velha, mais velha. é claro. É. E então a gente, de um certo tempo passamos a ser irmãos mais do que pai e filho, né. E minha mãe era, muito autoritária, mas, ela tinha aquela cultura caipira que é muito empática, né. Uhum, O uhum. caipira que nós chamamos paulista, ele te recebe bem, te oferece um café, senta na sala, conversa com você. Eu acho Receptivo, né? é muito receptivo, né. E acho que outra coisa que me ajudou muito foi o esporte, porque eu joguei vôlei muitos anos,
é muito coletivo e tive excelentes técnicos, entende? O técnico que te dizia quando você estava subindo um pouco nos tamancos, ele punha você no banco e Certo, certo. até você aprender que o teu lugar, não era um lugar a ser conquistado, não era um lugar definitivo no time. Então acho que essas influências todas no começo de vida ajudaram a temperar o caráter, como a gente fala, né. Muito interessante. Eu já faço aqui algumas associações, te escutando. A primeira delas é sobre o esporte, porque eu também, fui forjado dentro da piscina, desde os 5 anos de idade. Hoje eu estou com 57, acordei cedo, fui nadar, nadei 2.800 metros, e depois, vim para minha meditação para estar aqui inteiro, presente nessa conversa com você. E a natação me ensinou muito sobre disciplina, sobre contar azulejos, e a natação é um esporte individual, mas também coletivo, porque faz parte de um time, você aprende a competir, você aprende a ganhar e a perder. Então as lições de humildade, elas são humildade e resiliência são muito grandes, né, junto com o aspecto da socialização. E a outra associação que eu faço é a do Simon Franco, porque quando eu era CMO do Grupo Positivo, eu trouxe o Simon para fazer uma palestra no Teatro Positivo, num fórum que eu organizava para falar sobre carreira, muito antes de eu me tornar headhunter e seguir os seus passos, né, os passos tanto do Simon quanto os seus. Então, muito bom saber da sua história. Eh eu, fazendo aqui a minha preparação, eu li que você teve a honra de ter ninguém menos que Peter Drucker como paraninfo da sua turma na formatura do curso de extensão e administração em 75 na USC, University of Southern California. E eu, quando li isso, pensei: "Que privilégio, né, ter ele como paraninfo". E aí a história fica melhor, que eu queria que você detalhasse, porque ao final da fala do Drucker, você pergunta para ele, o que você deveria ler para ser um bom profissional na área de recursos humanos. Eu queria que você contasse sobre essa história, sobre a resposta dele, e aí eu acho que vale um complemento seu do que você agregaria ao ponto que ele trouxe, hoje, passados 50 anos e com toda a experiência e bagagem que você tem. Realmente foi muito interessante, muito impactante, né, porque ele já era um nome, de muita relevância, né, e foi com muito esforço que o dean da USC convidou para que ele fosse paraninfo dessa turma, eh, na USC, porque era uma complementação do MBA em associação com várias faculdades no mundo. E ele fez uma apresentação brilhante sobre futuro, mas muito focado ainda naquilo que ele chamava do executivo eficiente, né, que você lembra que foi o primeiro livro dele, Eu lembro. e onde ele trabalhou muito tempo, né. E depois da sessão de perguntas, ele teve uma meia hora, porque o paraninfo nos Estados Unidos, ele é diferente de nós, que a gente tem patrono, paraninfo. Isso. Nos Estados Unidos, as turmas só têm o guest speaker, né. Hum. Ele era o guest speaker, então foi muito informal e ele falou assim: "Olha, eu prefiro gastar mais tempo com as perguntas", depois de ele ter feito toda uma colocação sobre efetividade, sobre diferença entre eficiência e eficácia, Uhum. e estava todo mundo muito ansioso para fazer perguntas, e eu também, né. E ao final, o Dean apresentou os alunos que eram estrangeiros, né. E, eu pude ter 2 minutos com ele, né, e eu falei: "Professor, eu fiz engenharia, estou terminando o meu mestrado e estou me encaminhando para a área de recursos humanos, o que que eu acho que eu devo ler, né?"
E ele falou assim: "Olha, você fez 2 perguntas durante a minha apresentação, e eu cheguei à conclusão, você não entende nada nem de história, nem de filosofia. Se vo Nossa. se você quiser progredir na área de gestão de pessoas e na área de executivo, leia mais história e mais filosofia". André, eu fiquei muito desapontado com a resposta na hora, né. Na hora, mas que resposta, né, Cabreira? Eu achei que ele ia me dar uma lista de livros, uma lista de autores. Eu tinha sido aluno também do Warren Bennis, né. Uhum, uhum. Eu sei que eles se gostavam muito, e eu falei assim: "Ah, ele vai falar para ler o livro do Warren Bennis e de outros autores da época". E aí quando ele me manda ler História e Filosofia, eu tive que pensar um pouco, eu só fui entender uns anos depois, né. Eh, Aí eu comecei a entender a profundidade da resposta dele, porque eu comecei a cada vez que eu viajava, a estudar a história do país. E fui ler a filosofia que ele me indicou, que era a filosofia existencial do Teilhard de Chardin, né. Uhum, Quando uhum. eu acabo de ler o Teilhard de Chardin, eu falei assim: "Mas olha só, os caras que fizeram teorias de motivação, todos copiaram Teilhard de Chardin". O Maslow, o danado do Maslow, ele copiou Teilhard de Chardin, o Herzberg copiou Teilhard de Chardin, entende, porque essa a proposta de você discutir o ter e o ser do ser humano É, é o que está na o Higiênicos e Motivadores do Herzberg e o que está na escala do Maslow, né. sim, sim. Aí eu Uhum. falei: "Mas o Drucker era danado mesmo", né, ele tinha um conhecimento de filosofia profundo. Precisa ver os exemplos que ele deu durante a apresentação. Muito interessante. E essa jornada, né, na busca do conhecimento, e não é aquele conhecimento transacional, que depois se transforma em insumo para algum tipo de sabedoria. E aí eu quero desmistificar, né, a palavra sabedoria, que eu acho que tem o estudo, tem a experiência e tem a maturidade, né, 3 elementos muito importantes. Agora, eu não posso, deixar de fazer uma menção, esse primeiro livro do Drucker, eu não sei se é o primeiro, mas é um livro que, se tornou famoso, o Gestor Eficaz, É. ele traz uma fala que eu uso muito em provocações, em workshops com executivos, em palestras. Ele disse o seguinte: as únicas coisas que acontecem naturalmente dentro de uma equipe são atritos, confusão e baixa performance. Todo o resto resulta de liderança. E eu acho essa frase muito marcante, muito verdadeira em relação, a ao princípio da liderança, né. Autoliderança e liderança, influenciando, hã, times, influenciando, seja pares ou diretos, ou mesmo nos conselhos. Eu queria ouvir a sua perspectiva sobre essa frase. Olha, sem dúvida, esses algum desses trechos do livro do Drucker, ele eles foram muito impactantes, né. Justamente porque ele pegou essa essência da liderança, que é você, não ser o centro das coisas, né, mas você estar ao redor das coisas e e e ser um desenvolvedor de pessoas, né, não alguém que põe as pessoas para trabalharem para você, né. Eu acho que isso foi muito impactante. Eh, Tem trechos do livro, eu tenho o meu livro é todo marcadinho, assim, né, Sim, sim. como você pode imaginar. Mas, ele fala muito também de na há muito você vê, esse livro é da década de 60, né. Isso. E ele naquela época ele fala de humildade, fala de resiliência, eh, fala de comunidade, que é o conceito mais moderno hoje, né,
de você transformar as organizações em comunidades, está lá no livro do Drucker, né? Então, esse pioneirismo dele é sensacional, é uma coisa extraordinária. Agora, outro mestre também que foi muito impressionante assistir às aulas dele foi o Warren Bennis. Ele recém tinha saído da costa leste e se morando da costa oeste por questões de saúde, ele estava fugindo do frio, né, mas, ele tinha um domínio de público nas primeiras aulas que era uma coisa impressionante. Eu prestava muita atenção como é que ele andava pelo palco, como é que ele falava, né. Sabe que te ouvindo, eu lembro, né, daquele livro do Bennis, On Becoming a Leader, É. que tem uma conexão com esses temas que a gente está falando, pelo menos na minha associação. E me lembro também daquele outro livro do Robert Greenleaf, o Liderança Servidora, É, isso. né, que tem a ver com estar à volta, com empatizar e se colocar à disposição do outro em prol de colaboração e resultados conjuntos, que é algo absolutamente moderno, como você bem pontua, né, Cabreira? Perguntando para o Warren Bennis qual era o livro que ele mais gostava, era esse aqui, ó, Organizing Genius. Ah, eu não conheço esse, eu vou comprar. É é um livro que ele fez com muita paixão, muita dedicação, né, e ele tem um prefácio do Charles Handy, lembra do Charles? Lembro, lembro. Eh, e ele acha que foi o livro que deu mais prazer, porque é onde ele fala da colaboração criativa, Olha, que é um negócio muito importante, né, o da esse negócio da colaboração hoje, né. muito, muito, muito. E Eu li há alguns anos, talvez uns 2 anos, e até recentemente eu ouvi um podcast com ele, o livro Criatividade S.A., do Ed Catmull, que foi sócio do Steve Jobs na Pixar, e que é um livro muito interessante falando sobre a colaboração, o trabalho em equipe isso. e etc. Eu tenho que até me cuidar, porque se deixar a gente vai ficar fazendo aqui um ping-pong, porque eu sou um apaixonado por esses temas e eu quero, né, obviamente, beber e me inspirar, né, da sua trajetória e das suas referências, mas a gente pode continuar isso depois. Eu queria voltar na linha do tempo, porque em 1975 vocês fundam a PMC, certo? E eu te ouvi mencionando há pouco, e fazendo a pesquisa, você faz a distinção adequada entre recrutamento e seleção e executive search. Pensando nas pessoas que nos assistem, muitos deles não são headhunters, não trabalham com isso, então são CEOs, são conselheiros, são C-level, então é uma audiência bastante diversificada. Eu queria que você fizesse uma rápida síntese da diferença entre essas duas frentes. É muito simples, o recrutamento e seleção, ele trabalha com alguma mídia, em geral, anúncios em jornal, tá. Aqueles que são jovens há mais tempo vão lembrar que aos domingos o Estadão era enorme, um caderno enorme, cheio de anúncios, né. Sim. E é assim que trabalham as empresas de recrutamento e seleção. Elas põem um anúncio e selecionam entre os que respondem ao anúncio. Quando aparece o search nos Estados Unidos e é 45, 46, eh, eram consultores que vinham das áreas de auditoria e que, recebiam a incumbência de procurar o melhor executivo, não aquele que estava respondendo ao anúncio, mas aquele que fosse o melhor, aquele que tivesse o melhor desempenho. Toda a reconstrução americana no pós-guerra, ela exigia executivos de muita qualidade. Então a diferença é que o search, ele procura o melhor talento disponível ou fazer com que o melhor talento se sinta atraído por uma proposta. Entendi.
Tanto é que, na nossa empresa era proibido usar o nome candidato, que no search não tem candidato a nada, são Tem até tem até uma história, né, que vocês estabeleceram uma multa. isso, exato. Conta essa história que é boa. Nós estabelecemos uma multa que na época era 50 algum dinheiro da época, tá, Certo, 50 dinheiros. pra quem usasse dentro do escritório a palavra candidato. Certo. Porque, logo quando a gente se estabeleceu e decidimos não anunciar mais, só trabalhar com search, e ter uma associação internacional, que foi tudo junto, a gente, para se caracterizar como uma empresa de search, nós já tínhamos um bom banco de dados, por causa dos vários, eu acho, 4, 5 anos anunciando, nós Certo. conseguimos formar um bom banco de dados, e a gente já tinha um network muito bom, Certo. o que nos permitia, ir atrás das pessoas. Mas, tinha realmente uma multa para quem chamasse de candidato, era sempre convidado, né. Muito, muito boa essa história. Eu vou fazer agora um salto na linha do tempo para o momento do fechamento da PMC, aonde, você comenta que, vocês cometeram uma falha na sucessão, pensando na continuidade, né, porque afinal a empresa existiu por 43 anos e, não houve continuidade. Quais os aprendizados que você pode compartilhar, sobre essa passagem para quem está nos assistindo? Olha, eu acho que, o nosso erro na formação de sucessores, ele tem um aspecto que é contingencial e um aspecto estrutural. O contingencial era que, isso era 2017, 2016, a economia brasileira andando de lado. Governo Dilma ali, né? Isso, exatamente. Então, isso contextualmente, nos atrapalhou muito. Certo, A gente contratou na época o Pactual para montar o nosso partnership. E esse partnership era muito interessante, o sujeito conseguiria, com os seus resultados, comprar a empresa, eram 5 ou 6 executivos que nós tínhamos, conseguiriam comprar a empresa em partes iguais em 5 anos. ok, Mas acontece que os resultados nesses 5 anos não foram tão bons, entendo. e cada um deles preferiu viver melhor do que investir. E aí nós acabamos formando excelentes consultores, que ainda estão no mercado até hoje, Uhum. mas não formamos empresários que tivessem dispostos a colocar uma parte, e era uma parte significativa, era 20% da sua receita, em 5 anos, para comprarem, as ações do Panelli, Mota e minha. Entendi. Eh, Quando a gente percebeu que não tinha mesmo isso, e aí já todos nós 3 aos 70 anos, né, e cada um com planos diferentes de vida, nós, nunca brigamos, nunca tivemos uma discussão, nós falamos: "Então vamos fechar". Eh, os impostos eram terríveis na época, Uhum. eu não tinha dívidas, mas ela precisava pagar, pagou todos os seus impostos, fechou tudo direitinho e cada um de nós foi cuidar da sua vida. E você acha que vocês poderiam ter sido mais, talvez, generosos ou agressivos em oferecer participações maiores? Nós Talvez. chegamos a oferecer, eh, e foi uma experiência, não foi uma experiência tão boa, André, porque a gente ofereceu e depois teve que recomprar na hora de fechar, Entendo. entende? Eh, o que aconteceu foi que, acho que nós formamos um bom grupo de consultores, Uhum. eles mas eles se ressentiam, pelo menos essa é a desculpa que eles davam para nós. Hã. Eles chegavam no cliente, o cliente falava assim: "Ah, ótimo que você está aqui, muito obrigado e tal", mas o Cabreira vem, né, o Panelli vem, o Mota vem. Então,
o que a gente percebeu é que uma empresa com nome, ela é muito mais difícil, muito mais desafiador você fazer uma sucessão, porque eles se sentiam constrangidos de não conseguir levar um projeto até o fim. O cliente sempre pedia a presença de um dos fundadores, tá? É, é claro, porque nós é que tínhamos o contato com os clientes, mas isso os aborrecia. Esse foi um dos razões pelas quais eles não compraram as ações. Mas, na verdade, se eles tivessem tido um resultado melhor, pudessem viver bem e separar 20% para pagar as ações, teria dado certo. Então eu acho que a contingência foi maior do que a estruturação. Entendo, entendo. Interessante você falar sobre esse tema do nome da empresa, dos fundadores, né, porque você tem uma personalização, e aí eu faço uma associação direta com a minha história, quando vou contar uma história rapidinho, em 2007 eu estava fazendo, então, a transição da cadeira de CMO do Grupo Positivo, eu tinha recebido um convite dos sócios para ser VP de tecnologia educacional da Positivo Tecnologia, que na época se chamava Positivo Informática, capital aberto já. E aí o grupo contratou a Russell Reynolds, na época a Fátima Zorzato estava como Country Manager, e a Fátima, o então presidente do grupo, Orvisto Guimarães, chama a Fátima para uma reunião e diz: Fátima, o André está na cadeira há 4 anos, ele conhece tudo que a gente precisa, eu quero 2 finalistas. Bom trabalho. Levantou e saiu. E aí eu comecei a interagir bastante com a Fátima e com o time para trazer as informações, o briefing, etc. Passa um tempo, eu estou em São Paulo, fazendo entrevista de alguns candidatos da shortlist. Num café, intervalo, a Fátima vira para mim e fala: deixa eu te perguntar uma coisa, você já pensou em ser headhunter? Aí eu: não, por quê? Aí ela diz: você leva muito jeito para isso. Eu fico impressionada como você está conduzindo essas entrevistas, parece que você trabalha aqui na Russell há muito tempo, você é off-limits para mim, mas eu precisava te dizer isso. E ela plantou a sementinha lá em 2007, que me fez, em fim de 11, pensar sobre isso quando eu pensei em empreender, e eu queria empreender saindo da carreira executiva depois de 20 anos. Montei um business plan, fui estudar as maiores, vi coisas que você obviamente sabe muito bem, as empresas de search entrando no Leadership Advisory, aí eu falei: puxa, quem sabe se eu começar por aqui, depois eu vou para o search. E aí eu montei um business plan e fui para São Paulo e mostrei para a Fátima. E aí eu brinco que eu ganhei a bênção da madrinha, mas eu não tinha nome para a empresa aí. E eu tinha lido um livro do Joseph Jaworski chamado Sincronicidade, onde ele falava muito sobre propósito, porque ele é um ex-executivo da Shell e etc. E aí era aquela coisa que estava na minha frente, mas eu ainda não estava enxergando. Um dia no trânsito eu tive aquele insight: nossa, a empresa vai se chamar Propósito. Porque eu refletia, se eu desse o meu nome, o quão personalizada, no sentido talvez não positivo da palavra, ela poderia se tornar. Então eu faço aqui uma associação, e hoje eu tenho sócios, a gente tem outras empresas, e estou aqui só espelhando, né, porque essa conversa ela me traz uma série de reflexões que eu acho que é bacana a gente falar. E eu achei muito interessante você falar abertamente, né, em outras entrevistas, em outros textos, sobre esse tema da sucessão, porque ao fazer isso você está sendo muito generoso em oferecer aprendizado para outros que estão em momentos talvez similares ao que vocês viveram, ou então que podem prevenir armadilhas ou barreiras como essas, né, Gabriel? Mas você veja que o aspecto contextual, André, é muito importante. Sem dúvida. Quando você olha as empresas grandes de search, todas elas têm nome de alguém, mas era num ambiente que já era corporativo. Era um ambiente que já pensava dessa forma, né. É, O nosso ambiente, a presença do controlador acabou sendo muito importante. sem dúvida. É, Que se a gente pega as maiores, por exemplo, uma Egon's End, todas são as grandes, né, empresas que começaram com donos, né, que nomearam os seus negócios, sabe? exatamente. Mas num ambiente onde eles conseguiram, essa
onde você distribuía ações, Certo. era uma coisa mais comum do que aqui no Brasil. No Brasil, até hoje, nós temos uma bolsa ridícula, né, André? Nós temos É verdade. 200 e poucas companhias de capital aberto, isso é É, é nada quase, né? nada quase, entende? Então não tinha esse e nós passamos durante a nossa vida umas três processos de tentativa de compra. Ah, certo. E a gente foi protegido pelo anjo da guarda, porque uma delas a gente estava quase fechado e no fim o sujeito acabou tendo problemas nos Estados Unidos Ah, de é. assédio, eram 3 empresas americanas que queriam vir para o Brasil e aí nós decidimos não vender. Eh, Também foram decisões difíceis, né. Eu imagino. Mais difícil que fechar. Fechar é muito triste, né, Uhum. porque você não deixa um legado, você não faz a sucessão, mas, você veja que a maioria das empresas brasileiras, ainda ela optou por não terem nomes próprios, né. Uhum. É. Sabe que eu concordo plenamente, o contexto é muito importante, mas eu discordo sobre o legado, porque o legado que vocês deixam, ele é imenso, ele existe até hoje. Volto a dizer, é uma honra ter você aqui como entrevistado, porque tem uma experiência, uma trajetória que você, primeiro, tem um ônus do precursor. Eu acho que a gente não pode desconsiderar isso. É fácil a gente falar hoje, em 2025, olhando para trás, Ah, claro. tá. Naquele momento, vocês estavam vivendo a chamada vida, e a gente não tem bola de cristal, e vocês estavam surfando as oportunidades e abrindo esse novo segmento no mercado. Então a gente precisa considerar isso. E para mim isso, ele alimenta a palavra legado do ponto de vista de fundação, porque além disso, vocês construíram uma trajetória, de posicionamento muito sério, muito profissional, depois a associação com a Emerald, porque eu não vou entrar aqui, porque senão a gente entraria demais e eu quero falar sobre outros temas com você, mas então tem muitos, muitos extratos de conhecimento e de inspiração para muitos profissionais que até hoje, e certamente no futuro, aprendem e se inspiram com vocês. Então, é só uma discordância respeitosa em relação ao Eu falei legado legado institucional, legado empresa, né. de existência. Mas o legado e o no imaginário, nas ideias, esse a gente sabe que ficou. Eu vou até pegar gancho nisso. O Marcelo Arantes de Carvalho, que é ex-VP global da Braskem, e a Vicky Bloch já foram meus entrevistados aqui, e entre outros, mas eu cito os 2, eles citam o seu nome como um mentor importante em suas vidas e carreiras. O Marcelo, inclusive, ele lembrou de uma frase que você disse para ele quando ele tinha cerca de 30 anos, que fez com que ele pivotasse a carreira. Que você perguntou para ele: "Qual o seu plano de carreira?" E ele ficou pensando: "Mas por que você está perguntando isso?" Ele disse para você e você disse: "Se você não tem um plano, você está nos planos de outras pessoas." Eu queria que você comentasse sobre essa frase e também sobre o que você entende que hoje, nesse mundo de tanta mudança, complexidade, volatilidade a gente vive, o que é importante para um plano de carreira robusto na direção daquilo que a pessoa quer construir. Eh, É muito interessante esse exemplo do Marcelo, né, mas eu falo isso em aula há muito tempo, né. Vamos lembrar que nos últimos 25 anos, a minha disciplina no mestrado era uma disciplina de orientação de carreira, Certo. porque isso foi uma ideia
muito interessante do coordenador do curso, que os alunos chegavam ao fim do mestrado muito mexidos, porque adquiriam muito conhecimento e às vezes não eram reconhecidos nas suas empresas e precisavam de uma orientação. Então, eu fiz, 25 anos de orientação de carreira para os alunos do mestrado profissional da FGV. E tudo começava com a discussão do planejamento de carreira. Eu dizia: "Você consegue fazer um planejamento estratégico para a sua empresa e não consegue fazer um para você? Você tem que olhar risco, oportunidades, tem que olhar investimentos que você vai fazer, separar o dinheiro para você fazer o investimento em o conhecimento, separar para você fazer o investimento em viagens, e ter um plano, objetivando aquilo que você quer ser", entende? E as pessoas têm muito receio de fazer um plano, como se ele fosse uma escrito na pedra que não poder mudar, né. E não, o plano serve de orientação, é uma diretriz para você se e se você não tiver uma diretriz, alguém mais esperto que você põe você no plano dele, entende. Você começa a trabalhar para o plano de alguém, entende. É isso que eu quis dizer para ele e dizia aos meus alunos: "Se você não tiver um projeto de carreira, alguém tem um para servi-lo", entende. Uhum, uhum. E na carreira de hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, o que que Então, você traria como elementos importantes? muito importante, e é muito importante o sujeito ter a carreira na mão, André. Tem gente que ainda tem uma falsa ideia de que a carreira é um problema da empresa. Jovens que acham que, ao entrar numa empresa, a empresa é responsável pela carreira dele. É um ledo engano. Se ele tem que ter a carreira dele na mão e saber o que que ele qual é o próximo passo, para onde ele quer ir, eh, articular para que isso aconteça, e não precisa ter um plano escrito, mas precisa ter um plano mental de o que que você quer desenvolver. A sua linha é para chegar a um CEO, ou você só quer chegar numa área funcional, ou você só quer, se migrar daqui a pouco para uma carreira empresarial, mas precisa saber disso e precisa ir se preparando. E principalmente o que as pessoas esquecem é separar uma parte dos seus recursos para fazer investimento, em educação e em viagem, Sim. para abrir um pouco mais a cabeça, para conhecer um pouco mais o mundo, para fazer cursos interessantes, conhecer mais pessoas, ampliar o seu network, né. Estudar história, filosofia. Tem um velho conceito de empregabilidade, que a empregabilidade depende de 3 fatores: Hum, depende das suas competências, que se desenvolvem através do enfrentamento de desafio. exatamente. Competência não é um dom, não é pentecostal, não é o Espírito Santo que baixa em você, na medida que você enfrenta um desafio, você desenvolve uma competência. O segundo é conhecimento, e aí você investe em conhecimento. E o terceiro eixo é a sua rede de relações. Hum. Esses 3 é que formam a sua taxa de empregabilidade. É, o seu conhecimento, a sua rede de relações E suas competências. e as suas competências. Sabe que eu, concordo e eu acrescentaria que é muito importante ter clareza sobre os seus valores, porque você precisa criar uma comunhão Ah, nos valores da organização, pensando naquilo que é o essencial, né. E também eu vejo, Cabreira, e inclusive em altas lideranças, uma falta de trabalho com o espelho, autoconhecimento para compreender, assim, motivadores. O que que eu gosto? O que que eu quero? O que que eu não quero? Que é impressionante. E isso para mim se conecta com a sua frase, que assim,
no momento em que eu não sei exatamente o que me motiva, eu acabo, às vezes, indo como coadjuvante para outros ventos, outras direções, porque me convidam, e aí eu estou olhando talvez para a remuneração somente, ou para o status, e aí isso tudo é canto da sereia, porque isso passa e o que fica é o trabalho, é o desafio, é a possibilidade de realização ou de frustração, né. Você Aí concorda? aí concordo, aí vem o nome maravilhoso que você deu para sua organização, que é propósito. Quer dizer, eu passava, dos 4 meses do curso, dizendo aos alunos: "Eu não saio daqui se cada um não me entregar por escrito o seu propósito". Sim. E eu encontro com esses alunos hoje, por aí do mestrado, e falo assim: "Olha, isso salvou minha vida, isso foi um diferencial para mim, porque eu andava ao léu, eu ia de acordo com o que a empresa ou a minha chefia queria". Quando eu defini qual era o meu propósito, tá, e o propósito pode ser simples, né, eh, e eu dizia: "Eu até aceito vocês escreverem que o meu propósito é ganhar dinheiro, Uhum. aceito, mas desde que seja um propósito para você". É, é. Agora, é um propósito pobre, é um propósito, de curto prazo, né, É reducionista, né, Cabrera. mas Eu me lembro daquela frase do Peter Senge lá no Quinta Disciplina, que a gente inclusive está trabalhando no PLV, né, é, estamos juntos lá no programa de lideranças virtuosas do Di Michele e da Angela Tonaggio. E nesse livro, eu li esse livro há muitos anos, bem no começo, quando eu tinha acabado de fundar a Propósito, ele faz um paralelo dizendo, nós seres humanos não vivemos sem oxigênio, sem respirar. Mas não vivemos somente para respirar, da mesma forma que uma empresa não vive sem caixa, sem lucro, mas a empresa não pode existir somente para isso, somente para gerar dinheiro. tinha um professor que eu gosto muito, que é o Zé Carlos Teixeira Moreira, eh, Uhum. que é um craque na área de B2B, e ele diz: "Lucro é premissa, eu quero saber o teu propósito", entende. O fato de você dizer para mim: "Não, eu tô aqui para ganhar dinheiro", isso não me diz nada. Eu quero saber qual é o teu propósito, entende. Muito bom, concordo muito. Eh, vou, hã, vou fazer uma mudança de direção e, eu li aí sobre o seu início, como professor do IBGC. Na verdade, você estava no momento da criação do IBGC. E aí você, por uma questão de agenda, queria até que você comentasse sobre isso, depois de um tempo somente que você ingressa como professor, inclusive dando aula junto de um grande concorrente. Queria que você contasse essa história, também sobre a importância de cooperação entre concorrentes, né, o que os americanos chamam de co-opetition, É. cooperação com os competidores, né. Mas você tem razão, eu estava no começo da criação do IBGC e comecei a discordar que ele era um grupo muito grande, mais de consultores do que de conselheiros. Certo. E eu achei que eles tinham o que fazer, iam lá o propósito deles, né, e fui me afastando, e quem me levou de volta foi efetivamente o Guilherme Dale, que foi o meu um grande concorrente por muito tempo. E O ele Guilherme trabalhava em qual empresa? Spencer Stuart, Essa, ele trouxe a Spencer Stuart para o Brasil. certo, Eh, Quando ele voltou de Harvard, nós tentamos contratá-lo para executives, né, certo. e Ainda com o Simão Franco. ainda com o Simão Franco. O Simão conversou com ele, mas, ele queria ir para como ele tinha feito um curso internacional, ele queria ir para uma empresa mais internacional, e nessa época a Spencer queria vir para o Brasil. Certo. E ele foi pioneiro também para trazer a Spencer para o Brasil. E aí ele me convida para ajudá-lo no curso de
era comitê de pessoas, né. E foi muito divertido, né, porque nós nos divertimos mais que os alunos na aula, né. Contando casos, contando concorrências que nós tínhamos tido dois, problemas com os clientes, né. E e mais tarde ele decidiu sair do Brasil, eu fiquei sozinho com a área de comitê de pessoas, passei por um outro curso e até chegar no curso de relações dentro do conselho, que é o que eu tenho feito hoje. Sabe que, eu não tinha ouvido essa história diretamente de você, mas a Adriane de Almeida do IBGC, ela fala, ela me disse uma vez que a minha trajetória no IBGC, ela é parecida com a sua, o que eu fiquei honrado. Eu também começo a dar aulas no módulo de pessoas, nos cursos de formação de conselheiros, e depois eu migro para o módulo de abertura, que é a missão do conselho e papel do conselheiro, que agora mudou o nome, mas basicamente é esse o tema. Eh, Inclusive hoje eu vou dar aula no IBGC, e e aí você obviamente a essência pessoas ela permeia tudo, e aí você começa a abrir e trazer mensagens, obviamente trazendo a experiência, a visão, e eu adoro fazer isso. E eu já assisti a sua aula, e assisti, a da Vicky, a Vicky, né, está com você nesse módulo, e a vivacidade, a inspiração ecoada, ela ressoa em mim, do ponto de vista de aprendizado e do ponto de vista de querer ser um melhor instrutor para poder levar inspiração, que é no fundo o que a gente quer é abrir a cabeça desses profissionais, sejam eles gestores ou conselheiros ou aspirantes à atuação em conselho ou agentes da governança ou acionistas de empresas, né. Eh, e eu vou puxar o gancho disso para te perguntar, você atua hoje com avaliação de conselhos de diferentes empresas. Quais os principais desafios para um conselho efetivamente exercer o seu papel como colegiado? Ó, olha, os conselhos vêm melhorando muito no Brasil. Daquele conselho do começo dessa década que era só monitorador, ele hoje é um conselho que se aprofunda nos negócios, discute a estratégia, né. E mas o ponto mais fraco do conselho ainda, André, e é o que eu tenho insistido mais, é que ele seja mais acolhedor para o CEO, Certo. para que o CEO possa chegar dizendo assim: "Meus senhores, eu tenho dúvidas sobre esta ou esta decisão, queria ouvir a sua opinião". Porque afinal de contas, primeiro, para isso que chama conselho. Segundo, esse é um papel importantíssimo de pessoas mais experientes, pessoas que já têm uma quilometragem maior, e muitas vezes, eu vejo conselheiros competirem com o CEO, competirem com o CFO, achando que, se ele derrotar o CEO, ele vai estar fazendo uma contribuição. Se ele disser que o CFO fez uma conta errada, ele está fazendo uma contribuição. Uhum. Então, a minha maior preocupação hoje em conselhos é trabalhar esse lado do aconselhamento. O monitoramento vai cada vez melhor, os sistemas de gestão ficaram cada vez mais sofisticados, a parte de estratégia tem melhorado muito, o pessoal começa a olhar o mundo de uma maneira diferente, né, mas, olhando estratégias de conhecimento, estratégias geográficas, estratégias de produto, mas ainda nós precisamos melhorar muito o acolhimento aos executivos. Sabe que um dos episódios aqui do podcast, o Walter von Socken, que foi, CEO da Tigre durante muitos anos, ele comenta exatamente sobre isso, sobre uma relação de maior sinergia
em prol de objetivos. E que depois que ele começou a atuar também como conselheiro, em paralelo à carreira como executivo, ele começou a compreender a importância de um bom conselheiro atuar com essa postura que você acabou de mencionar. Mas aí tem um outro lado que eu queria te perguntar. Na sua visão, o quão difícil é para um CEO, um C-level, que integra um conselho pela primeira vez de uma outra empresa, praticar a máxima nose in, fingers out, ou seja, não querer se envolver na execução. Ah, é muito difícil. Mas mais difícil do que isso, é ele se desligar do modelo hierárquico. Porque, assim, ele vem do modelo hierárquico desde a casa dele, É verdade, é verdade. escola, da empresa, sempre teve alguém que mandava, né. Sim. E de repente ele chega num colegiado que não tem hierarquia, André, onde todos são iguais, o presidente do conselho não é chefe do conselho, mas você vê reuniões que às vezes eu assisto de conselho, o conselheiro olhando para ver o que o presidente vai decidir, entende. E o presidente do conselho tem que tomar esse cuidado enorme de ele lembrar que ele não é o chefe do conselheiro. São iguais, né? São iguais, ele é um primo inter pares, porque ele tem o voto de Minerva, né. E deve ser o último a falar. O último a falar, sem dúvida. E aí o que acontece é exatamente sair do mundo hierárquico para o mundo colegiado é o maior desafio. O segundo é ele conviver com os pares, entende, de igual para igual, respeitando as diferenças, né, não querer ser melhor do que o companheiro do lado ou acertar. É muito interessante que o cara senta no conselho e fica esperando para pegar um erro do executivo, tem achando que essa é a maneira que ele vai contribuir, fala assim: "Ah". A postura de auditor elitisticista, eu chamo. E não é isso, não é essa a postura, né. Então, esse é o maior dificuldade da transição, do CEO que senta no conselho pela primeira vez, ou de um CFO, ou de qualquer executivo que senta no conselho. É conviver com o colegiado, conviver com os pares e entender que ele está ali, né, pra trabalhar num propósito e para acolher os executivos nas dúvidas deles, não para ficar corrigindo, perseguindo, procurando erro, né. Esse seu comentário só reforça o que eu falo em todas as minhas aulas lá no IBGC, a importância crucial das competências socioemocionais ou comportamentais. Porque quando você tem os iguais e você tem pessoas com grande experiência, com egos muito grandes, conseguir criar uma valsa sistêmica é bastante desafiador. Qual que é a sua visão sobre isso? Ah, mas é isso. É. Eu já tive tarefas dificílimas, André, dos membros do conselho me pedirem para eu chegar para um conselheiro e para ele falar menos, para ele ser menos prolixo, para ele ser menos remissivo, sabe, Sim, para ele ser menos ácido. É uma tarefa muito difícil, porque eles às vezes não querem ter e atribuem ao consultor, né. é, aham. Mas, essas características, eh, socioprofissionais, as antigas soft skills, Sim. elas são essenciais hoje, né, porque não é para isso que você está lá, não é para perseguir, não é para pegar o erro, não é para ser melhor que o seu colega, mas é para ser tão bom quanto ele e ajudá-lo a ficar melhor, né. E, na sua experiência, quais seriam as principais diferenças, no conselho de uma, vamos pensar assim, uma corporation, né, que não tem a figura de um controlador, e de uma empresa familiar de capital fechado em relação à dinâmica de conselho? Olha, a diferença principal é o processo decisório.
Na corporation, o processo decisório, ele tem que ser por convencimento. Eh, Na empresa onde o controlador está presente, ela ela vai até o momento em que o controlador resolve tomar a decisão. Entende? Ele às vezes deixa rodar, conversar, mas a decisão ele vai tomar. Agora, é muito curioso que na corporation, eh, como todo mundo veio do mundo hierárquico, o pessoal fica esperando, às vezes, para o presidente do conselho balançar a cabeça ou dar um sorriso, né, Finalizar. sinalizar qual é a decisão correta. Agora, é muito difícil, eu diria, na corporation, o trabalho de costura é um trabalho essencial, e é um trabalho que o presidente do conselho tem que fazer. Eh, por isso um dos melhores presidentes de conselho é o Alexandre Silva da Embraer. Prorrogaram até o prazo para ele ficar, porque não tinha ninguém. Agora ele vai ser sucedido, e vai ser sucedido por outro grande articulador, que é o Raul Calfá. E outro grande articulador que nós conhecemos era o José Luciano Penido. Sim. Esse, além de articulador, é mineiro, né. Aham, aham. Então, o Penido fez uma articulação quando eles compram a Aracruz, quando a Votorantim Papel e Celulose compra a Aracruz, uma articulação magistral. Qual que é a sua visão, Cabreira, sobre a carta que o Benito escreveu, que tornou pública na saída do Conselho da Vale? Desabafo. Ele tentou de tudo, André, ele tentou de tudo. Ele montou pela primeira vez um grupo com profissionais externos para montar a matriz de competência, discutiu a matriz de competência, eh, mas a influência do Estado, eh, não permitiu que ele levasse o plano à frente. Então, apesar da mineirice, apesar da paciência, da resiliência dele, chegou uma hora que ele achou que faria melhor, escrevendo a carta. E é interessante que muita gente critica, porque muita gente não tem a coragem que ele teve, mas ela foi um grande desabafo. Vamos lembrar que o coração de Penido estava na Vale. O Penido estudou engenharia com bolsa da Vale. O pai dele foi funcionário da Vale. Você imagina o quanto que sangrou o coração dele para escrever aquela carta. Verdade. Muito bem, vamos. Eu vou fazer mais uma pergunta e a gente vai para o bloco das perguntas comuns que eu faço para todos os meus convidados. Queria te perguntar o seguinte: o que que você diria para si mesmo, hoje, com a experiência e a maturidade que tem, para o jovem Cabreira, com 20 e poucos anos de idade, iniciando ali a sua trajetória profissional? Olha, eu acho que eu diria para cuide mais da família. A gente se mergulha no trabalho com muita intensidade, com muitas horas, com muita dedicação, mas, você precisa separar um tempo para sua família, para não chegar num determinado momento e estar com o cheque especial estourado. Como estou vendo alguns executivos que, de repente, tomam uma decisão de parar, de ficar com a família, é porque o cheque especial estourou, né. Então, eu acho que eu demorei um pouco para perceber que eu precisava voltar um pouco para casa e melhorar esse equilíbrio.
Você veja alguma coisa interessante, os meus 3 filhos não quiseram ir para a área de business. Quer dizer, eles não queriam levar a vida que eu levava. Claramente, né, claramente. Mas eles queriam, conhecer o mundo, eles queriam, viver fora do Brasil. Minha filha mora há 25 anos nos Estados Unidos, Ela ela mora no Havaí, né? mora no Havaí. Né, Pertinho, né, Cabreira? os meus netos são havaianos, né, eh, os meus 2 filhos estudaram nos Estados Unidos, moraram nos Estados Unidos um tempo, e, isso eles gostaram da educação, mas eu sinto que poderia ter estado mais perto deles, para talvez trazer algum para a área de negócios, ou ter trazido até mesmo algum para a empresa, né. Uhum. Mas, definitivamente eles não queriam ter a vida que eu tinha. Certo. Muito interessante essa reflexão, porque, ela me remete à passagem do tempo e à areia fina que escoa pela mão, das vivências e experiências com a família que não voltam, né. Onde a gente está no trabalho, e aí tem um lado de, obviamente, querer proporcionar, prover e patrimônio, mas tem um lado também da adrenalina da conquista, do É, gostar que se faz. Só que isso é perigoso, porque pode desfocar em relação a esse ponto da família que você muito bem mencionou. é isso mesmo. Vamos lá para as perguntas gerais, agora um formato ping-pong aqui. A gente já falou um pouquinho sobre propósito, mas eu queria que você completasse essa frase para mim. Propósito é. No meu caso é ajudar as pessoas. Tá, essa é uma definição do seu propósito. Deve ser o meu propósito, né. Tá, seu propósito, ajudar as pessoas. Se eu fosse definir o que é, propósito é o que te faz acordar mais cedo, é o que te faz se dedicar mais, é o que te faz trabalhar com mais amor, com mais ânimo, com mais dedicação, e é o que te move, né. Então, eu quis começar ao contrário, dizendo assim: "Me move ajudar as pessoas". Tem gente que me procura e fala assim: "Nossa, mas você gastou 2 horas comigo, como é que eu vou retribuir?". Eu falei: "Você já retribuiu. O fato de eu ter podido te ajudar está dentro do meu propósito". Uhum, uhum. Muito bom, muito bonito. E quem que você citaria como uma figura de referência na sua vida? Pai, mãe, professor, mentor, alguém da sua família e as razões para a menção dessa pessoa, Olha, eu acho que eu falei já do pai e da mãe, certo? muito importantes para mim, porque eu fui criado com muita liberdade pelo meu pai, por ele ser muito moço, mas com muito olhar para as pessoas pela mãe caipira. Eh, eu acho que a trabalhar, na verdade, eu tive um chefe muito interessante, que era um alemão na Estrela, Hum, que, me ensinou muito a disciplina do trabalho, uhum, e um brasileiro que era uma pessoa que olhava muito o futuro, e de vez em quando me chamava para um almoço, que era o Pimentel, uma pessoa extraordinária. uhum. E ao longo da vida eu acho que, eh, os professores que eu tive, tanto o Peter Drucker como o Warren e É isso. um chamado, o Larry, foi um professor que me ajudou muito. Ele ele foi quem nos empurrou para ir para a área internacional, né. Eh, ele tinha uma visão de mundo muito grande, eu acho que foi um impacto. E alguns empresários com quem eu convivi bastante, e que nos ajudaram muito no começo da PMC,
que eu acho que me impressionaram muito. Nós começamos a trabalhar com o Dr. Quimpelo, que tinha uma série de empresas do grupo Eluma, Uhum. foi comprando mais empresas e, me impressionava a visão de negócios dele. E aí na nossa profissão, você convive com gente muito tá. Muito, muito. O Larry, que você menciona, foi aquele professor que disse que vocês iriam desaparecer, e aí essa foi a motivação para vocês comprarem uma cota da Emerald, certo? Eu li essa história. Ele vinha anualmente ao Brasil, porque ele gostava do Brasil, então ele gostava de vir fazer uma palestra aqui, e ele tinha é interessante, ele escreveu um artigo, ficou tão famoso que ele não escreveu mais. O artigo chama-se Larry Greiner, e ele escreveu um artigo que chama Evolução e Revolução no Crescimento das Organizações. E fez um gráfico onde ele mostrava que a empresa tem um período de evolução e um período de revolução. Então, de evolução. Aquilo foi uma coisa tão maravilhosa que ele não conseguia escrever outro. Sei, sei. Então ele vinha para o Brasil, e aí a vez que ele veio, ele falou assim: "Bom, é a última vez que eu venho", isso era 1979, ele falou assim: "Porque vocês vão desaparecer, porque eu tenho notícias que as empresas internacionais de executive search estão chegando no Brasil, elas vão dominar o mercado das empresas multinacionais, porque vocês não têm conexões internacionais". Muito, quase um oráculo, né? Se me lembra a jornada do herói do Joseph Campbell, É. onde tem um sábio, né, que coloca algum elixir, alguma coisa que muda a trajetória do herói. Mas foi um impactante para nós, né. Então, Muito impressionante. Cabreira, se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo, viva ou já falecida, para uma refeição e uma conversa, quem seria e por quê? olha, hoje, você sabe quem eu queria conversar na hora do almoço? Com o Donald Trump. Donald Trump. Eh, eu ainda não entendi a personalidade dele. Nem eu. Eu já sei como é que ele trabalha, já aprendi, tem um professor que o orientou como é que ele faz o trabalho, e ele se baseia em 3 pontos. Ele diz assim: "Faça uma proposta indecorosa, negocie exaustivamente Certo. e diga que você ganhou a negociação". É assim que ele trabalha, né. Mas eu tenho uma curiosidade de saber como é que ele pensa, como é que ele chegou, porque ele criou um filho maravilhoso, um dos filhos dele é uma cabeça maravilhosa, ele foi um bom pai. Como é que ele conseguiu fazer tudo isso, sendo uma pessoa que inicialmente provoca tantas reações, né? Muito interessante o convite. Eu acho que gostaria de estar nessa mesa sem comer, só bebendo água e observando essa conversa para poder aprender um pouco. Interessante. E eu quis perguntar para ele qual é o propósito dele, porque ele não falou do propósito dele. Essa história do América grande, não é propósito. Isso é slogan, é completamente diferente de propósito, né. É que nem o Yes We Can, do Obama. Não. Exatamente, não é um propósito, isso é um slogan, né. Exatamente. Que outra profissão você poderia ter tido? Eu poderia ter sido engenheiro metalurgista, eu gostava da área, gostava de fundição. E chegou a olhar para trás em algum momento, puxa, será que eu saio do search e volto para a engenharia? Não, não pensei nisso. Não, eu consegui ficar ainda na engenharia mesmo durante 10 anos dando aula no curso de engenharia, e eu dava aula de organização industrial, ou seja, para dizer para os engenheiros que o mundo não era só técnico, entende? Certo.
Então eu já sabia que eu não queria mais voltar a ser técnico, né, não. A gente falou no começo dessa conversa da provocação do Chiavenato para que você conversasse com o Simon Franco, que eu entendo que foi um ótimo conselho. Queria te perguntar qual foi o pior conselho que você já recebeu? Aumentar os preços da empresa num determinado momento, onde a gente estava na dúvida de como é que competia com as empresas internacionais, e aí veio o pessoal da auditoria que faz nós éramos muito metidos, a gente tinha uma auditoria internacional, e o sujeito falou assim: "Olha, eh, o que está errado é o preço, aumenta os preços e, incluam as uma série de coisas que as empresas de auditoria fazem, Uhum. e eu acho que foi ainda bem que nós não fizemos. Foi o pior conselho na época, que ele queria que a gente cobrasse mais do que as empresas internacionais cobravam, para mostrar que a gente tinha um diferencial de qualidade. De exclusividade, né? Ele foi uma. Uhum. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? Olha, André, eu acho, primeiro, eu acho muito interessante a carreira que você construiu. Fico muito contente de você ainda fazer esporte, de você ainda ter um esporte que tem muita disciplina, que é a natação, e que você vai poder fazer até os 90 anos. Exatamente. A piscina vai estar lá até você ter 90 anos, e é um momento profundo de reflexão enquanto você está nadando. Tem gente que pensa correndo, eu acho melhor pensar nadando, é mais gostoso, né. Também acho, também acho. Mas a minha e também eu estou vendo toda a sua preocupação com o seu conhecimento, com aumentar a sua rede, com a participação no lideranças. Então, a minha pergunta para você é se você é feliz. Puxa, essa é uma eu até fico emocionado com essa pergunta, sendo honesto. Eu sou muito feliz, porque eu faço o que eu gosto, antes de tudo. Eh, eu não leio e busco conhecimento para regurgitar isso, sabe. Eu leio aquilo que me interessa, e eu sou bastante cuidadoso, realmente leio muito e eu, comecei a ler, talvez compulsivamente, desde que eu criei a Propósito. Antes, como executivo, eu não tinha tanto tempo, mas agora eu reservo um tempo para isso. E eu vou até a página 100 de um livro e se ele não me pega, eu abandono, porque tem muita coisa boa para a gente escolher. Então é uma escolha bastante seletiva, sabe. Eu faço dieta de mídia, então eu não assisto televisão aberta, eu me informo por meio de portais na internet, dentro daquilo que eu preciso. Porque eu procuro cuidar do espírito, sabe, Cabreira? No sentido de eu estar bem comigo mesmo, aquilo que você comentou da natação, eu pratico meditação diariamente, para que eu possa tentar oferecer o meu melhor para as pessoas com as quais eu interajo, que eu trabalho nas empresas, nas conversas, nos conselhos, no desenvolvimento de lideranças, nos projetos de search que a gente conduz aqui no grupo. Recentemente eu fiz a minha sucessão como CEO da Propósito, minha sócia assumiu como CEO, minha sócia Ruth Bandeira, minha sócia desde 2013, e ela assumiu como CEO da Propósito para que eu ficasse numa posição mais grupo em relação a todas as empresas e pudesse ficar mais, solto no bom sentido, não tão envolvido na operação e poder estudar, ter uma conversa com o professor Cabreira, me preparar para essa conversa, anotar os livros que você mencionou aqui, ler esses livros. Então, tudo isso me faz muito feliz, porque eu entendo que é uma vida que vale a pena ser vivida. Quando você traz ali a tua observação sobre passar mais tempo com a família, isso me dói, reverbera em mim, porque eu também gostaria de ter passado.
e me cria um alerta de momentos de qualidade, de significado com a família, porque a gente tem o hoje, e a gente pode fazer alguma coisa em relação ao hoje, né. Eu pratico muito esse conceito da impermanência, da presença no hoje, para controlar a ansiedade, etcétera. Então, são alguns dos elementos aqui da resposta de sim, eu estou feliz e eu trabalho comigo mesmo para me manter nesse caminho, entendendo que felicidade é um estado. É, E aí você tem uma série de o contexto que você bem mencionou ali, e que tem aquilo que você pode fazer, como você vai reagir ao outro, ao contexto, ao meio. Muito obrigado. sem dúvida, sem dúvida. E acho que tem um aspecto muito interessante que é esse de você estar com a certeza de que você está próximo dos outros e fazendo a diferença na vida deles, né. Isso. É, é. Você comentou uma vez, e eu li essa sua frase e ficou comigo, que o trabalho de um bom headhunter, ele é uma obra social, porque a gente, não recebe nada da pessoa física, mas está em constante contato com executivos e executivas, uma responsabilidade de mentorá-los com escuta ativa e tentando ajudá-los, não se colocar à disposição, né. Isso ecoou muito em mim, porque eu me espelho muito, sabe, nessa sua colocação. A gente falou sobre alguns livros, mas você teria algum livro, assim, marcante, que você gostaria de adicionar aos que a gente falou? Eu acho que, vai te surpreender um pouco, Ah, mas, nos últimos anos eu tenho me dedicado, mais por influência da minha esposa, eu tenho me dedicado a ler a Bíblia. é mesmo? Olha. Em alguns capítulos, em algumas coisas interessantes. Eu vou te dar um exemplo. Uhum. Uma das coisas que eu digo muito aos executivos é que se eles não aprenderem a perdoar, eles carregam um peso que se transforma do cérebro no fígado e ele começa a ficar amargo, porque ele não conseguiu perdoar o que alguma pessoa fez para ele, né. E o trabalho que tem na Bíblia sobre o perdão, de você aprender a perdoar para ser perdoado, né, é uma Uhum. coisa interessantíssima. Então, em algumas leituras eu tenho encontrado uma satisfação muito grande, eh, e é com muito gosto que eu vejo, se você vê, isso está acontecendo no mundo inteiro, porque um dos filmes mais esperados agora é o Chosen, né, Uhum. Isso. vai lançar a 5ª temporada no cinema, né. Sim, sim, E é um pessoal que, trabalha com fundos próprios, sim. Uhum. mais ou menos como o mesmo pessoal do Brasil Paralelo, Uhum. tem Uhum. o pessoal do Sul que está trabalhando muito bem, tem um filme ótimo chamado Oficina do Diabo, muito bem feito. Aham. Então eu diria que, na medida em que você aumenta a sua espiritualidade, você se torna mais forte para poder Certo. argumentar com as pessoas, para poder discutir com as pessoas, para poder, argumentar melhor, porque são argumentos que têm séculos, né, Isso. então ajuda muito nesse sentido. Muito bom, Gabriel, muito. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? Eu acho que o que está preocupando todo mundo, que é paz, né, né, você vê, os judeus demoraram tanto tempo para convencer os palestinos a se movimentarem contra o Hamas. Era tudo que o judeu queria, era o próprio palestino expulsar o Hamas. Uhum. Isso acontece ontem pela primeira vez, né. E só isso é que vai conseguir levar à paz, porque você desloca o Hamas da Palestina, Certo. né. Só que não acaba com o Hamas, eles vão estar em algum lugar, né. Quer dizer, se a gente tivesse um dom mágico de dizer assim: "Ô pessoal, pelo amor de Deus, vamos acertar isso, cria um território para a Palestina, separa isso, para de falar bobagem, né, então".
Mas eu acho que a paz hoje está me preocupando, não só por eu ter filhos morando fora do Brasil, mas, porque a situação está muito desequilibrada, né, e com muito poucos líderes excepcionais como nós já tivemos no passado. Fazendo um vínculo com o tema da paz e pensando em futuro. Estamos chegando ao final, pensando no legado que as pessoas, e aí não é algo egóico, é assim, as pessoas que vão lembrar de você, quando você já não estiver mais nesse plano, nessa existência. Tomara que daqui a muitos anos isso aconteça, você esteja conosco, né, iluminando aí todos esses ambientes que você ilumina, mas olhando na perspectiva de legado e na perspectiva de impermanência, porque estamos todos aqui por um tempo. E aí, de repente, os seus netos ou os netos de executivos que ouvirem falar e tiverem alguma referência de quem você foi, você gostaria que eles falassem: o Cabreira foi uma pessoa que Me ajudou a ser uma pessoa melhor, um ser humano propósito. melhor. O seu propósito. É. Muito lindo isso, muito lindo. E para terminar, uma frase ou uma mensagem que é marcante na sua vida. Eu acho que as pessoas precisam, trabalhar no sentido de estar sempre com os amigos, e é daí é que vem toda uma energia que sustenta a sua vida. Não parar de estudar, em qualquer idade você estudar é muito importante. E ao ser desafiado por alguma coisa, aceitar o desafio. Se alguém faz um desafio para você, como você me fez, e vem fazer um podcast comigo, tem que aceitar, tem que aceitar o desafio. Alguém desafia: "Você não quer escrever um artigo agora para sair na revista tal?" Aceita o desafio. Uhum. O desafio que te move, faz mexer as tuas competências. Então acho que aceitando os desafios, tá sempre estudando e cuidando das suas relações, você constrói uma vida feliz. Muito, muito bom, Cabreira. Eu agradeço imensamente aí pelo seu tempo, pela partilha da sua sabedoria, pela sua generosidade. Foi excelente. Muito obrigado a você pelo convite, André. Muito, muito bom. Agradeço a você também que assistiu a mais este episódio nosso, pelo seu tempo, pela sua escuta atenta, pela sua audiência. Se você gostou, eu peço que você curta, comente e compartilhe. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais propósito, mais inspiração. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.